Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos fazer alguns exercícios sobre tratamento de esgoto e eu vou usar aqui algumas questões do concurso público da Petrobras. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jamael Barbosa Lima, tenho aqui um pouquinho das minhas qualificações. Então, o objetivo da nossa aula aqui é resolver algumas questões sobre tratamento de esgoto, que caíram na prova da Petrobras. A primeira questão caiu no ano de 2010, estou indo por ordem cronológica. Em função da eficiência requerida da proteção dos corpos receptores, os processos de tratamento de esgotos são classificados em preliminar, primário, secundário e terciário. Portanto, são 4. O item que apresenta, respectivamente, uma unidade de tratamento preliminar e uma de tratamento terciário é... Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Então, como a própria questão disse, o tratamento de esgoto, ele tem alguns níveis de tratamento. Então, nós temos aqui o preliminar, o primário, o secundário e o terciário. O tratamento preliminar, ele tem como objetivo aqui remover a areia e também os sólidos grosseiros. O primário, ele pega e remove os sólidos em suspensão, que são sedimentáveis, e também uma parte da matéria orgânica. Eu vou colocar aqui MO, matéria orgânica. E aí a matéria orgânica em suspensão. O secundário já elimina a matéria orgânica, tanto dissolvida quanto em suspensão, e o terciário já são os nutrientes, patógenos, organismos patogênicos, metais pesados, componentes que não são biodegradáveis. O preliminar aqui, basicamente, ele tem 3 operações unitárias. O gradeamento, que vai reter esse sólido. Nós temos depois uma caixa de areia, que vai remover a areia. E depois tem uma calha partial, para medir aqui vazão Q. Basicamente aqui, é físico. O primário aqui também acaba sendo físico, físico-químico, ok? Então, basicamente, são muito clássicos. Você tem o sistema de decantação, os decantadores no primário. O secundário, basicamente, é um tratamento biológico, aqui no Brasil adotado, Então, você tem lá o ASB, que são os reatores anaeróbios, de fluxo ascendente. Você tem as lagoas de estabilização, você tem os biofiltros. Basicamente, isso aqui é um resumo do que serve para esse tratamento. Então, a caixa de gordura e os tanques de lodos ativados. Lodo ativado é um processo biológico. E aí o que acontece? Isso aqui é o tratamento secundário. O cone in off também é um tratamento biológico. As lagoas de estabilização também são biológicos, então, portanto, isso aqui é secundário. Ele está pedindo um preliminar e uma unidade terciária. As grades, como eu já falei para vocês, pertencem ao sistema preliminar. Ela vai remover os sólidos grosseiros. No entanto, o reator, o ASB, ele é secundário, remove matéria orgânica por ausência de oxigênio. As fossas sépticas é um tratamento biológico e os tanques de precipitação química é físico. E aí você tem aqui o terciário, o desarenador, ou seja, aquela caixa de areia, e a lagoa de maturação. Normalmente ela é incluída após o ASB, tá bom? Então o segundo gabarito lá da Petrobras é a letra A. A segunda questão, caiu na prova da Petrobras, é um cálculozinho. Um rio, antes do lançamento de um efluente para uma refinaria de petróleo, possuía uma vazão de 100 mil metros cúbicos por dia, a uma concentração de DBO de 10 mg por litro. Após o ponto de lançamento, passou a ter uma vazão de 137 mil metros cúbicos por dia e uma concentração de DBO de 25. O equivalente populacional em habitantes da refinaria, considerando que a contribuição por pessoa é de 50 gramas por habitante por dia. Vamos fazer uma pequena revisão. Então, basicamente, o que ele está propondo é o seguinte. Eu tenho lá o rio, e aí tem um lançamento de efluente nesse ponto. O rio antes aqui, ele tinha uma determinada vazão que eu vou chamar de QR, e uma DBO, que eu vou chamar aqui de DBO-R, que é natural do rio. Só que o esgoto aqui, que eu vou chamar de vazão do esgoto, ela tem uma vazão, que é lançado aqui, e também tem uma DBO, que eu vou chamar de QR. Então essa aqui é a vazão de esgoto que está entrando no rio, essa aqui é a DBO de esgoto que está entrando no rio, e o rio antes tem uma determinada vazão. É claro que após esse lançamento, o que acontece? A vazão do rio aqui vai ser a vazão do rio mais a vazão de esgoto. Aqui no ponto da mistura é muito comum a gente saber qual é a concentração da mistura. Eu posso fazer isso aqui para DBO, para qualquer coisa, temperatura e por aí vai. Basicamente essa equaçãozinha ela é muito simples, onde eu tenho aqui
a vazão do rio vezes o poluente do rio, aqui eu estou tratando de DBO, então eu vou colocar DBO aqui. DBO do rio, mas eu vou pegar a vazão de esgoto vezes a DBO de esgoto, e aqui embaixo é o somatório da vazão do rio mais a vazão de esgoto. E aí é muito comum também a gente considerar o equivalente populacional, o conceito de equivalente populacional. Na literatura normalmente fala 54, mas ali ele deu 50 gramas por habitante por dia. Isso aqui significa o seguinte, que cada habitante vai gerar em torno aí de 50 gramas de DBO por dia. Um outro conceito, o conceito de carga. E aí o conceito de carga nós vamos pegar a vazão multiplicado pela concentração de DBO. Então eu estou colocando essa nomenclatura aqui, toda vez que eu coloco alguma coisa entre esses dois símbolos, eu estou me referindo à concentração. A carga, a unidade dela normalmente é dada em quilo por dia. Normalmente a DBO ela é dada por miligrama por litro. A vazão ela tem que ser dada em metro cúbico por dia. E aí, para a gente fechar legal nessa unidade, a gente tem que pegar isso tudo aqui e dividir por 1000. Então, vamos fazer essa questão aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, eu vou retirar os dados aqui, deixar aqui bonitinho, ó, que ele está dizendo que o rio antes do lançamento, então a vazão do rio aqui, possuía 100.000 metro cúbico por dia e uma concentração de DBO de 10, um DBO do rio aqui, miligramas por litro. E aí ele fala que passou a possuir, né, então a vazão aqui do rio depois, vou até colocar RD, que é rio depois, passou a 137.000. E a DBO do rio depois passou a ser 25. Após o ponto de lançamento, passou a vazão. Qual é o equivalente populacional? Primeira coisa que dá para inferir dessas duas informações é que a vazão de esgoto é de 37.000 metros cúbicos por dia. Por quê? Porque o rio tinha 100.000, né, antes do lançamento, depois do lançamento 137.000. Então a gente pode inferir aqui, né, que 37.000 veio do esgoto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular qual é a DBO do esgoto. E eu só vou trocar a nomenclatura aqui para facilitar, porque no caso essa DBO aqui é meu C0, que é o C da mistura. Então a primeira coisa que eu vou aplicar aqui é a equação da mistura. Então aqui, ó, o CO é 25, a vazão do rio é de 100.000, a DBO do rio é de 10, mais a vazão de esgoto é de 37.000, a DBO do esgoto a gente vai achar aqui. Tá bom? Isso tudo aqui dividido pela somatória do rio mais esgoto, é 137.000 DBO de esgoto, dá 65 gramas por litro. Essa aqui nós achamos qual é a DBO de lançamento do esgoto. A outra formulazinha que a gente vai usar é aquela da carga. Então a carga, que é a vazão, 37.000 metros cúbicos, a DBO que a gente achou aqui é 65.000, isso tudo dividido por 1.000. Então a carga é de 2.437,5 quilos por dia. Agora ficou fácil, deu para entender aqui, ó, porque agora eu já tenho aqui grama por dia e aqui tem grama por dia, eu consigo achar o populacional, tá? Então, fazendo uma outra formulazinha, vindo para cá agora, o equivalente populacional vai ser aquela carga ali que a gente acabou de calcular, dividido por essa contribuição que eu vou chamar aqui de conte. A minha carga ali de 2.437.500 dividido por 50. E aí essa conta aqui vai dar os 48.750 habitantes. Então, resposta letra D. Questão 3, caiu em 2012, eu adaptei e o engenheiro ficou encarregado de mencionar um conjunto de dois sumidouros, isso aqui é importante, são dois sumidouros, tá? Prismáticos para uma posição final de um efluente de decantador de gestor, de um canteiro de obras. O solo é predominantemente areia com silt, sem argila, né, e que leva um coeficiente CI de 90 litros por metro quadrado vezes dia. A vazão do decantador é de 4.860. Cada sumidor aqui tem 1,5 e o comprimento é o dobro da largura. Além disso, no dimensionamento desprezou-se a infiltração de fundo. Qual é a área em metros quadrados de
cada sumidouro. Então vamos lá, só fazer uma pequena revisão aqui. O sumidouro, então, ele tem uma altura, então basicamente a água infiltra aqui. Normalmente aqui você coloca brita, alguma coisa para ele infiltrar. E ele infiltra aqui pelas paredes também. Esse aqui, ele de perfil, ele de planta, ele fica algo, se for, por exemplo, retangular, é isso aqui. Você tem o comprimento e você tem a largura. E aí ele está falando até lá que a largura é 2 vezes o comprimento. Normalmente é o dobro. E aí quando você faz o dimensionamento disso, você precisa saber qual é a área que vai ser filtrante. E aí o que acontece? Para você achar qual é essa área, nós temos aqui a vazão dividido por aquele CI. E aí normalmente essa vazão aqui, né, essa área, a gente acha em metro quadrado. A vazão normalmente está em litros por dia, talvez. E aí aqui a gente também tem uma vazão do tipo litros por metro quadrado vezes dia, metro quadrado. Então vamos lá. A área do sumidouro é dado pela vazão dividido pelo CI, que é a taxa de filtração. Como a nossa vazão ali é de 4.860 litros por dia, e é 90 litros por metro quadrado por dia, então esse dia corta com isso, esse L corta com isso, e fica só metro quadrado aqui. Então isso aqui dá 54 metros quadrados. Ele pediu aqui 2, pediu aqui a área de cada um dos sumidouros. Então como são 2, então cada um vou assumir que tenha a mesma área, então 27 metros, portanto, letra B aqui. A questão número 4, ela é muito parecida com a nossa questão número 2. Tá bom? Eu não vou nem fazer uma revisão de fórmula não, que a gente vai usar as mesmas fórmulas. Então, uma indústria lança um efluente no rio a uma vazão de 20 mil e equivale com o equivalente populacional, né, de 80 mil habitantes. Antes do ponto de lançamento, a vazão possuía ali do rio 100 mil, a concentração de 8 miligramas por litro, sabendo que a contribuição por pessoa 50 habitantes por dia, considerando-se a hipótese válida de mistura completa, qual é a concentração de DBO do rio após o ponto de lançamento. Então vamos aos cálculos. Eu tenho aqui a vazão de esgoto 20 mil, equivalente populacional 80 mil, a vazão do rio antes do lançamento 100 mil, a DBO do rio antes do lançamento 8 miligramas por litro, a contribuição é de 50 gramas por habitante por dia de DBO, né? E a gente quer saber aqui qual é a concentração de DBO na mistura. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser o cálculo da carga. A gente vai usar o seguinte, o equivalente populacional. Então o equivalente populacional é igual a carga orgânica dividido pela contribuição, que eu estou chamando aqui de conte. A carga será o equivalente populacional de 80 mil vezes a contribuição, que é 50, tá bom? Então essa carga aqui, ela vai ser de 4 vezes 10 a sexta gramas por dia, ou 4 vezes 10 a terceira quilo por dia. Então a gente tem aqui a carga orgânica. Agora a gente vai ter que calcular a concentração de DBO do esgoto. Então eu vou fazer uma relação entre a carga orgânica. A carga orgânica, que a gente sabe lá, a formulazinha da carga orgânica, nós temos a vazão de esgoto vezes a DBO do esgoto, concentração evidentemente dividido por 100, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a carga que nós achamos no passo anterior, que é 4 vezes 10 a terceira, vezes 100. Isso aqui tudo dividido em 20 mil. Então a concentração de DBO, né, fazendo aquela conta, dá 200 miligramas por litro. Então a carga vazão do esgoto vezes a concentração, né? Eu tenho aqui que a carga é 4.000 vezes 1.000, que é da fórmula, dividido por 20.000, que é a vazão de esgoto, tá bom? Então esse resultado aqui vai dar 200 gramas por litro de DBO, tá bom? Concentração de DBO. Agora que eu vou calcular a equação da mistura. A equação da mistura é a vazão do rio vezes a concentração de DBO no rio, mais a vazão de esgoto, vezes a DBO do esgoto, isso tudo aqui dividido pela vazão do rio mais a vazão de esgoto, ok? Então, isso aqui vai ser a vazão do rio 100 mil vezes a DBO do rio é de 8 mais a vazão de esgoto que a gente foi dado no problema de 20 mil vezes a DBO do esgoto a gente calculou, né, no passo anterior, que é de 200. Isso aqui dividido por 100 mil, que é a vazão do rio, mais 20 mil, que é a vazão de esgoto. Tá? Então, isso aqui é igual a 40 miligramas por litro. Bom, portanto, resposta letra E. Na última questão aqui que eu tenho aqui pra gente, caiu aqui em 2018, que é a última prova que caiu alguma coisa sobre tratamento de esgoto. Na de 2020
e 2 não caiu nada de esgoto. Ele está dizendo aqui, para observar o fluxograma aqui, tá esse aqui, tratamento de esgoto, o objetivo do sistema é ter lodo excedente já estabilizado para facilitar o tratamento da fase sólida, tá bom? A de detenção é de 18 a 30 dias e o tempo de detenção hidráulico é de 16 a 24, que ele está dizendo. Nessa ET, o tratamento secundário é realizado através do processo chamado de... Vamos observar aqui, então, o esquema aqui do lado. Nós temos a grade, que esse aqui é o tratamento preliminar. E aqui, você tem o decantador secundário, você tem o reator, e o que que acontece? Dentro desse reator, a biomassa ela volta para o reator. Isso aqui é chamado de lodo ativado. Então a gente já pode colocar aqui, ó, lagoa com areação completa, não é? Isso não é lagoa. Lagoa aeróbia, seguido de lagoa de decantação, não é, tá? Isso aqui é um decantador, lagoa de decantação é uma outra coisa. Isso aqui não é um ASB, ok? Que o reator ASB, ele por dentro aqui, você tem um separador trifásico, onde o fluxo ele entra aqui ascendente. Então, isso aqui não é um reator. Então isso aqui só pode ser, será que é convencional ou ação prolongada? Qual a diferença entre o lodo ativado convencional e ação prolongada? É o tempo de detenção. Então no convencional a gente tem o tempo de detenção hidráulico 6 a 10 dias. E o ação prolongada, o tempo de detenção de 16 a 24. Então a resposta é a letra B. Basicamente era isso que eu queria passar aqui nessa aula de hoje. Eu agradeço aqui a audiência e até os próximos vídeos.